Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Abigmael. Saudações, filhos desta vida imensa. Saudações a todos nós. Saudações a todos os seres que aqui estão, vigentes. E muitos são esses seres, algumas centenas, ou muito mais do que centenas. Então tenham todos vós encarnados nesta terra, todos vós. Tão poucos, e principalmente que poucos e muitos, representam esta possibilidade. E todos que aqui estão representando esta possibilidade, saibam de que todos têm uma visibilidade imensa, e todos nós. E não estamos apenas circunscritos no interior desse portal de edificação a tudo aquilo que possam todos ter referência deste espaço que aqui estão, já que o espaço é imenso. E a visibilidade entre nós e todos na equidistância de todos estes reinos desta grande vida e desta grande orbe. Então estas saudações são para a multiplicidade de seres que aqui reinam, da natureza humana e espiritual, como todos vós e como todos nós. Numa virtude única. Recepcionamos, por acaso, dentro da natureza humana e espiritual própria, muito bem parecido, tanto bem parecido que somos com todos os bilhões de seres que estão nesta terra, encarnados nesta terra, tratando-se dos encarnados desta terra, filhos da natureza humana e espiritual, e também todos os seres que, entrada e saída, estão invisíveis aos vossos olhos, contudo vigentes. E saibam vós todos que esta velocidade amplificada neste portal de edificação dá a possibilidade de ultrapassar um selo onde raramente se ultrapassa. Raramente se ultrapassa, já que o selo vigente entre encarnados e tudo aquilo que se constitui de um encarnado nesta terra, de que o faz em toda a tensão possível, toda a sua premência estar muito distante da possibilidade de uma velocidade a mais, de ter uma visão depois do selo de que trata encarnados e desencarnados. E na propriedade disto, bilhões ou milhões de seres estão interseccionados entre um ser e outro. Mas estes que estão interseccionados entre um ser e outro, estão na visão específica de encarnados, também estão nas impressões específicas de encarnados aos milhões, por todas as partes. Isto quer dizer que por todas as partes dos seres da natureza humana e espiritual, entre um ser e outro reino de um modo, de que o esquecimento profundo de sua natureza real os faz vigentes como num grande sonho, num grande pesadelo que nunca termina. Então este quesito para todos vós não está no intento
de trazer algum tipo de desconforto, mas é atinente a todo aquilo que está entre nós, por todas as partes. Isto significa que também que todos no interior deste portal de unificação, de que estão despertos e de que estão revelados, principalmente do grande e profundo esquecimento do que? Do que é o esquecimento? Não é do profundo, do profano. Não é atinente ao que podemos. Na objetividade de profundas e imensas escolhas da natureza humana e espiritual. E está na vigência do esquecimento. Do que é este esquecimento? Do fundamento. E o esquecimento do fundamento, tanto tratado por todos nós, onde continuaremos a tratar desse esquecimento profundo do fundamento, onde a essência desta natureza humana e espiritual tornou-se em duplicidade. Esta duplicidade consta do princípio daquilo que possa, de que possam os seres da natureza humana e espiritual, dentro de uma visão maior, saber do princípio de tudo, de todos estes seres da natureza humana e espiritual, reinando em princípio, de antes da encarnação, até que a encarnação foi a possibilidade de aqui estar. O princípio de uma deformação, daquilo que dentro da totalidade desse ser da natureza humana e espiritual, reverencia dentro desta totalidade o fundamento de que somos profundamente, totalmente, absolutamente, totalmente, sem nenhum quesito que não fosse, sustentados, mantidos, gerados. E de todos os atributos que temos, que todos sabem, de que são muitos dentro de um fundamento, e de que este fundamento se multiplica, e se multiplica, e se multiplica, quase do tamanho infinito. E que detém destas entradas principais, de uma velocidade incomensurável, esta velocidade vai ficando um pouco mais lenta, mais lenta, mais lenta, mais lenta, até que torna-se tão lenta o suficiente para andarmos nesta terra do jeito que andamos. E podemos entender disto como quisermos. Essa duplicidade de que podemos entender como quisermos, significa a pólice daquilo que saímos do Éden. E adentramos ao suplício. Quer dizer que no auspício do fundamento, no auspício do fundamento, a integralização do fundamento da natureza humana, da natureza espiritual, que condiz respeito a estes bilhões de seres que estão em deformação, na pólice de entender o que quiserem de suas vidas, e de que dão milagre, tornam-se miseráveis, seja quem for. Do milagre, tornam-se miseráveis. A miserabilidade está no entorno de tudo e de todos. Sendo que o condiz ao fundamento são um milagre e mais do que um milagre, é sustentado através deste milagre. Então não foi um milagre, alguns bilhões ou bilhões de anos, que formataram-se cada um de vós, dentro de um circunscrito de vigília, dentro de um circunscrito de progressão.
Então todo o circunscrito de vigência de aqui estar, onde está tudo dividido, cada um de vós. Na totalidade orgânica está dividido, cadê vossos pés, vossos joelhos, todas as articulações, tudo que faz possível da articulação, tudo que faz possível do circulatório, tudo que faz possível daquilo que possa engolir com facilidade os alimentos ou não, do que faz ter cabelos de proteção, de que totalidade orgânica que temos. Então, num instante, estamos esquecidos da própria totalidade orgânica, tão visível, tão absoluta, circunscrita a cada um. E nessa parte, estamos distantes até das nossas próprias articulações, do nosso próprio caminhar. De toda a receita possível desta vida, estamos inseparados. Então, entendemos de nossos pés o que significa totalidade orgânica, onde há toda absolutamente impresença em totalidade do ato, a totalidade orgânica se apresenta, totalidade orgânica. Então experimentem. Estamos acostumados a tratar de nossa totalidade orgânica, dos aspectos orgânicos, como tratamos de todos os elementos exteriores, como tratamos de um vegetal, como tratamos de outros seres, como tratamos de um cão, como tratamos externamente tudo, incluso nossa integralidade orgânica, incluso tudo aquilo de que faz de nós totalmente dependente dos elementos desta terra, que estamos circunscritos absolutamente, totalmente, todos os bilhões de seres, ou quase trilhões, ou que seja, todos, sem nenhum que não seja nesta terra. Por isso tratamos de fundamento, todos. Se tratamos de nossa totalidade orgânica como externa, se temos a visualização da totalidade orgânica externa, olhem vossas mãos, os pés externos, e tratamos dele, tratamos até da circunstância, das dores efetivas como sendo externas. Tratamos externamente daquilo que está externo, da capacidade de inspirar e expirar. Sempre começamos do princípio. Quem começa do princípio? Quem de vós, todos daqui, começa do princípio? A partir do princípio. Que seja o próprio caminhar, que seja o próprio amanhecer. Quem principia, quem faz do princípio o fundamento. Tratamos externamente de tudo, desde o amanhecer ao anoitecer. Os sonhos são externos. E temos a capacidade de falar dos sonhos externos. Tudo externo. Tudo absolutamente externo. Então, se olhamos no espelho externo, temos a capacidade, algo que se diferencia do fundamento e trata da própria exterioridade. De que tamanho seria o contágio orgânico em totalidade para nós? Onde tudo que se flui desta totalidade orgânica, e em totalidade, como seria? E não é externo, é um contágio não externo. Um contágio que quer dizer que tudo que estamos aparelhados na capacidade de sentir, de saber, inteligenciar, de todos os verbos possíveis estivessem juntos. Como seria? Então, não é uma invenção de que no fundamento da espécie humana espiritual
no fundamento onde principiou todos os encarnados. E antes de estar encarnados, nesta orbe, como bilhões de seres, girando em torno desta orbe da natureza humana e espiritual, trazidos de muito longínquo, onde ficamos deformados assim. Vemos externamente a nós mesmos e vemos externamente tudo. Capaz de vermos externamente até o que pensamos, sendo que não há totalidade nunca, de nada em absoluto. No apogeu deste reino, de qualquer ato possível, então recordem, qualquer ato possível é exterior, tanto exterior para cada um como exterior aquilo que está próximo. Sempre. Sabe o que não é exterior? É o contágio. E você sabe o que significa o contágio? Significa que o entrelaçamento, todos de nós, nesta pátria gentil, em todas as outras pátrias gentis possíveis, sim, é o apogeu disto, onde está todo o entrelaçamento, toda a impotência. Toda a incapacidade de não estar encarnado no modo de poder estar e escolher ou não. De todo apogeu orgânico que é externo. Então, isto não é invenção. Então, no apogeu que a totalidade dá, orgânica, que a totalidade dá orgânica, e de que temos uma velocidade disto, temos um contágio. Bom, os seres orientais disseram que quando numa velocidade maior, temos o contágio com a vida, o contágio com a natureza, o contágio com as árvores, o contágio com o cosmos, o contágio com isto e com aquilo, já que estão integralizados. Tem um contágio com o próprio organismo, em totalidade, em princípio e fundamento, e depois todas as camadas subsequentes. Então, o contágio. Então, em nossos atos prementes de tudo que caminhamos e entendemos da vida, o contágio equivale. Então, no contágio equivale, donde estaremos mortificados, escravizados, ou daquilo que somos escravizadores, ou daquilo que possamos entender do que fosse, no contágio. Então, o contágio é real. Na medida que não estamos em duplicidade, que o contágio não existe mais, existe o que entendemos até do contágio. Como é? E entendemos até no contágio mais importante desta vida, do que significa a apólice de outros seres vierem através disto. Falamos do contágio, entendemos do contágio, só que este contágio é que vai valer. Todo o contágio de cada um de todos que estão aqui, aos milhares, é o que vai valer, não o que entenderam disto. Então o contágio é que conta. Então o contágio entre seres dimensiona de onde caminho por várias camadas deste mesmo caminho. Todas as atmosferas subsequentes são destes contágios. Então, quando entendemos de tudo, e não estamos mais desta terra e vamos entender de tudo, quem mandará é o contágio. Seja com um peso específico para baixo, ou um peso leve para cima. Isto é uma equação exata. É absolutamente não discutível. Se o contágio valesse em tudo e não fôssemos algo em distúrbio que trata de algo, e o contágio fosse, saberíamos exatamente onde pisar. Porque saberíamos que o contágio daquilo seria o suficiente para estarmos exatamente onde precisamos ou onde estarmos totalmente em engano.
E o engano que significa este contágio abraça o outro contágio, abraça outro contágio. Então, o que entende de vós não abraça nada. Então, o que entende de vós não abraçou nada. Então, nada é verdade disto que tratamos. E isto que entende de vós vai abrir o portão lá fora, e o que vai entender de vós é que vai valer. Totalmente distinto da vida, todo distinto da manifestação da vida, totalmente distinto do que significa o contágio. E o que tratamos agora é um grande segredo, não é? Então, o contágio vale tudo. O contágio é que vai ter o desígnio dentro da lei, da justiça, de tudo, onde deveríamos estar ou não. Não o que entendemos. Porque o que entendemos poderíamos multiplicar por 1000 do que entendemos de um contágio tão efetivo que demarca algo que jamais vai ser igual e de que podemos falar dele com tranquilidade. Ou intranquilidade, ou o que quisermos. Sois a demanda do contágio com o contágio. Então, se não houver contágio, o vosso organismo em totalidade estiver distinto, podemos colocar em nossa boca o que quiser, que entendemos que for. E digo que o contágio orgânico significa está lá muito distante. Tudo está distante. Então, recomendo para todos vós que encontrem algum ser da natureza humana e espiritual, sentem-se e tratem do que entendem. E por um ser que tem totalidade, ele vai estar e vai saber de tudo pelo contágio, como nós sabemos. Como todos estes seres sabem. Será que eles sabem de vós porque entendem de vós? Então sentem-se e tratem do que entende de vós para um ser que tem totalidade. Tratem. O contágio tem algo. E de uma visibilidade tão grande e inimaginável que em menos do que qualquer tipo de segundo, nós temos a visão de tudo. Não do que entendem. Aliás, do que entendem. Significa que há milhares e milhares de anos, no apogeu de ser da natureza humana e espiritual, segregados a este planeta maravilhoso e de que pudesse nos receber, tudo em separado, um planeta que dentro do contágio deste planeta significa algo mais milagroso que possa existir. O que entende o homem está devastando este planeta. Sem o contágio podemos devastar tudo e não significar nada. Podemos estar em todos os enganos possíveis e não representar nada. Podemos ser infiéis, podemos ser indignos, podemos ser tudo, porque não precisa valer ou não. Não consegui nada disso no interior deste portal da purificação, que tem um indicador, como sempre tratamos. O indicador máximo possível de tudo, que é o itinerário, o intento. E tudo que possamos recepcionar de uma integralidade, estar pela vivificação, num território onde a contraponto é a mortificação. Então, o que mortifica, o que vivifica, é o número maior possível que possa existir em todos os seres que estão nesta terra, encarnados e desencarnados, incluso este ser que aqui está, dentro e no interior desta orbe. Quer dizer que a qualidade daquilo que recepcionamos de todo o milagre
que nos faz milagrosos por existencialmente milagrosos. E de que pegamos, surrupiamos todo este milagre, na capacidade que nos separamos e criamos um pseudo ser humano espiritual. Dentro de tal maneira que olhamos para este milagre e destacamos como milagre ou não milagre, seja o que for, sendo que não é possível que não seja um milagre existencial, a própria existência e tudo que está nela. Quer dizer que podemos pensar para nós mesmos do milagre existencial e tratar disto? Então tratem do milagre existencial. O milagre existencial é um contágio que contata outro contágio, e o contágio por si mesmo trata do milagre. Se temos esta revelação, estamos uma pontinha de unha, principiando, não encerrando, nem no meio, e nem na capacidade de inventar moda nesta vida, mais disto ou mais daquilo. Tudo que está à vossa volta, tudo é exterior, todos os seres são exteriores. Nós fabricamos seres exteriores, e os seres exteriores nos fabricam. Viemos do milagre e o fundamento é o milagre. Ninguém absolutamente trata do milagre, na pólice do milagre, todos os seres que estão aqui. Destes mesmos seres que estão aqui. E o contágio se faz por um encaixe, por uma totalidade e por uma potência divina através da vivificação que nos torna integralizados. Quando ficamos totalmente integralizados, não precisamos mais estar neste planeta. Não precisamos estar mais encarnados. Só estamos encarnados porque temos algo que acabamos de tratar, um distúrbio gigantesco e um castigo gigantesco que foi dito assim, tudo será exaustão, tudo será externo, não terão contato com nada, apenas entenderão que tem contato. Já que se o contato e o contágio for, é um milagre e o milagre, de outra forma não é. Significa que esse distúrbio é tão grande que não entendemos de nada desta vida, ou de tudo que possa vir, do que não se enquadre dentro do distúrbio. Então o distúrbio pode saber de todas as comunicações do distúrbio. Este que nós estamos tratando. Dentro da totalidade. É a totalidade em expressão que expressa. É a totalidade orgânica. É a totalidade depois de uma camada intermediária da orgânica. E assim por diante. Com isso, quando estamos esquecidos de que existe uma potência a mais daquela que reina neste mundo, 2 bilhões de seres, a não ser no aquisitivo de conhecimento, no aquisitivo de recursos desta terra, que ficarão nesta terra e serão comidos nesta terra, se distingue apenas por isto. Toda a falácia que amedronta os seres desta terra. A falácia está exatamente de onde deste distúrbio. A falácia. Aquilo que se possa multiplicar em mais. Então, todos os seres desta orbe estão integralizados, eles estão na magnitude máxima do que estejam integralizados. A não ser que algo em distúrbio máxima os fez desintegralizados. E sofrerão por castigo. E este castigo, eles se alimentarão do castigo e ficarão castigados. E cada célula castigada dentro deste castigo.
Então todos os seres que reinam são absolutamente totalizados. Poderiam viver milhões de anos neste planeta até que eles pudessem se extinguir e ir para outras regiões, todos eles. Então, se a totalidade orgânica é tão absoluta, que todo o seu reino em absoluto é perfeito, a não ser que exista a degradação humana e de que traga a imperfeição, todos são, no limite do que possa ser. E o que nós somos, a natureza humana e espiritual que trouxemos para esta ordem. Conhecimentos derivados de outras ordens e de outros campos de vida, com facilidade imensa, distribuiu-se entre todos os seres. E temos um estado civilizatório gigantesco, onde nesse estado gigantesco civilizatório não existe um ser integralizado, mas simplesmente uma peça desse civilizatório. Um dos milhões dos organismos dentro desse civilizatório. Não há competência de fundamento em nenhum aspecto. Sabe para quem estamos tratando, filhos desta vida? Por obséquio de aqui estarem encarnados tão poucos, com milhares de seres, que comunicam-se por toda esta ordem, o que tratamos aqui. Então saibam que todos que estão aqui encarnados, e também os desencarnados, têm uma visibilidade imensa na totalidade desta ordem, de tudo que tratamos. E de tudo que tratamos faz parte de uma aliança além desta ordem. O portal da unificação está além desta ordem, está além deste circunscrito, do que posso entender de um espaço. O portal da unificação extinguiu-se há séculos e séculos e está retornando, colocando seus esteios na encarnação, para na encarnação tratar disto. Porque podemos ser, como tratam aqui, podemos ser gravados, filmados e podemos tudo, e estar bem demonstrativo para milhares ou milhões de seres. Mas precisaríamos estar aqui. Precisaríamos que o Espírito pudesse reinar, pudesse tratar. E que pudesse demonstrar, num espaço que fosse este, mas que é infinitamente maior, uma potência a mais como requisito. Então temos a qualidade do desvio e a qualidade do castigo do desvio. Podemos nos qualificar o suficiente e podemos nos enganar o suficiente para o pior castigo que possa existir. Somos corresponsáveis do contágio que temos nesta vida. Se dentro de um esquecimento profundo pudermos colocar esse estágio do que entendemos dele por aqui ou por lá, todo este traçado estará sendo um traçado. E este traçado nos puxará a ele mesmo para tudo onde precisamos estar, como estar. Isto é tão antigo e tão absolutamente novo, eternamente novo. Simplesmente porque o novo é eternamente novo, jamais fica velho. O que fica velho é engano. Então o novo, na capacidade da concepção, o novo, na capacidade orgânica dela mesmo recepcionar todas as suas qualidades e de trabalhar por si mesmo como estão aqui agora.
não ficam nas esquinas discutindo, vossos tecidos que ficam na esquina discutindo, ou vão saber o que vão fazer amanhã ou não. Trabalham, operam, estão intensivas, no máximo que podem. Enquanto destruímos, elas tentam construir. Enquanto destruímos as células, elas tentam desesperadamente construir. Enquanto uma totalidade em discussão produz os alimentos mais inadequados possíveis, e do que entendemos de nós, nos alimentamos do mais inadequado possível, e temos um organismo que foi feito para o máximo possível, dentro de todos estes enganos, fazer o máximo possível, até que degrada e é impossível. Será que estamos falando da frente? Que frente estaremos tratando deste mundo? No alicerce deste mundo? Todos os reinos que fazem este reino são absolutamente efeitos do que tratamos. Quanto mais potencializados poderemos estar aqui, mais estaremos em contágio. Talvez até no princípio um contágio orgânico. Aceitamos totalmente. Temos uma totalidade de presença, onde não existe totalidade de presença. Somos altofalantes por todas as partes, reinamos como altofalantes daqui para lá, para todos os lados. Preenchemos todas as máquinas da vida do que elas precisam. Sem o contágio, podemos discuti-las apenas. E o que significa o contágio? Significa que temos a natureza de totalidade, para saber exatamente que não vamos ser um equipamento do equipamento. Temos totalidade o suficiente para reencontrar o nosso caminho e a verdade. O caminho é tudo que é muito tratado, é que podemos discuti-lo. Então, o que significa a verdade, o caminho crístico, é exatamente do que tratamos. A verdade é a vida. No interior da totalidade. É a potência do Pai em nós que pode estar em ação. Quando dividido isto, onde apenas torna-se uma discussão, não é nada. Absolutamente nada. Então existe uma chave real crística. Então existe uma chave real no interior deste portal. Podemos tratar de tudo. Nenhum mecanismo poderá ser utilizado lá fora. Porque o apogeu da totalidade e o apogeu da impressão da totalidade, sim, pode ser perigoso em outros tempos, onde a totalidade existia. Poderia ser, estava próxima. Ela desapareceu, então não é mais perigosa. É perigosa coletivamente. E perigosa coletivamente e perigosa para si próprio. No limite onde todos sabem e vivem lá fora. Então, qual o quesito? Então, Abigail. Abigail é um ser da natureza humana e espiritual, invisível aos vossos olhos, mas visível à vossa evidência, visível à vossa visão, invisível ao olhar, aquilo que os olhos possam captar. O espírito da natureza humana e espiritual que, numa antiguidade imensa, está nesse reino. E se está aqui, está na expressão,
e dando as ferramentas maiores possíveis da expressão, o verbo, e da totalidade de onde é só esta totalidade, tem o prêmio exato de não ter outro modo que não seja de que está sustentado em totalidade, em toda a possibilidade existencial de que a Big Mile possa existir. Então a Big Mile não é mais algo torto que entendeu que a Big Mile é um tipo de pessoa desta terra, é um espírito da natureza humana espiritual, é um dos milagres existenciais como todos nós, sendo milagres. Isso significa que esta chave que trazemos para todos nós está em algo. A revelação do esquecimento. Mas todos os enganos em si mesmo e por si mesmo diz que não estão esquecidos. Sabem de tudo, estão e têm a recordação e sabem que estão esquecidos do quê? Então, hoje existem muitos tipos de esquecimentos. Mas o esquecimento dos esquecimentos é do fundamento que tratamos. Então, quando temos uma revelação disto, quando temos uma vela acesa por isto, então queremos pegar tudo que achamos, fazer uma fogueira imensa, queimar tudo que não vale. Então faça uma limpeza em vós mesmo, para tudo. Tudo que entende de vós. Como no apogeu de uma limpeza muito grande num ambiente, tiramos tudo que não será útil, colocamos lá fora, ou queimamos, ou faremos daquilo um adubo para a terra, seja o que for. Isto significa o fundamento e o princípio, não há outro fundamento que não seja este. Mas o que significa isto? Significa que nascemos de novo, significa que temos o apólice de despertar, de estar revelados. E nisto existe algo novo que cresce. Novo que cresce. Não um antigo que melhora. Um novo que cresce. Não um antigo que melhora. Se profanamos o novo pelo antigo, e de que o antigo queremos que fique melhor, significa que estamos mortificados, espalhando a mortificação por esta terra. Significa que o contraponto da vivificação é porque aquilo que é o nosso intento, nosso trabalho, nossos atos, nosso caminho. Qual é? Então esta mortificação que sempre tratamos, na gênese, no princípio de tudo. A gênese no princípio de tudo é quando houve a possibilidade de estar seres da natureza humana e espiritual, compilados nesta terra e fazendo o seu trabalho associativo, já que em desespero total perderam o contágio. E só na capacidade associativa de construção e de construção daquilo que adentra, porque toda capacidade civilizatória onde contenha um tipo de justiça, um tipo de lei, um tipo de conhecimento, um tipo de saber, aquilo que possa gerar, evoluir, existe externamente, porque nós recepcionamos isso todos os bilhões, e de que como estão totalmente deformados, constitui-se uma organização externa, de que tende a fazer a melhor possível, que dando todos os confortos possíveis para os seus. E cobram tudo. E aqui estamos, com a qualidade de seres que aqui reinam.
incorpóreos. Incorpóreos, já que perderam na policidade da revelação total, aqui todas as impressões dos encarnados. Depois daqui levamos as impressões dos encarnados até uma feridinha que está no joelho. Então, as impressões são tantas que estamos desencarnados, mas encarnados. Mas, enfim, estes seres incorpóreos têm a capacidade de, dentro da lei, dentro de um frêmito da lei, fazer distinguir um espaço por meio do que tratamos de como cristalino, que seja como diamantes mais na capacidade de um diamante possível, de que possa reter todos os chamados externos. Um pouquinho só um pouquinho. Estudais a possibilidade disto, de matar a cobra e mostrar o pau. Numa velocidade maior, principia a integralização. Daquilo que nos acostumamos, que não existe esta integralização, sempre desde o princípio que tratamos, tudo é externo, como num castigo insuportável. Então, quando dizemos que amamos nossos semelhantes, nós amamos os nossos semelhantes dentro do distúrbio. Quem compreende, entende o seu distúrbio, outro distúrbio. Então, não precisaríamos separar por vezes que um dia trataremos de amar nossos semelhantes. E o que diz respeito a isto? O distúrbio vem externamente. Então, amar nossos semelhantes é subjetivo. Então, amar nossos semelhantes significa que a integralidade ama a integralidade. E o apogeu disto significa um contágio. A revelação é tal, significa tal, de que tudo aquilo que entendemos de nós vai apagar todas as feras possíveis de uma revelação, porque vai extinguir tudo o que entendemos desta vida, vai estender de que modo entendemos desta vida, vai extinguir de que modo entendemos nossos semelhantes, vai extinguir o que entendemos do que amamos nossos semelhantes ou odiamos nossos semelhantes. Vai extinguir a possibilidade de andarmos pelo mundo procurando exteriormente o quê? Lugares suntuosos, é isto, externo. Paisagens suntuosas, externo. Que mais? Então, se numa palmo de vida tivermos o contágio, não precisamos de nenhuma paisagem. Nenhuma. Porque estamos já numa totalidade milagrosa de contágio, que todo contágio será muito parecido em qualquer parte deste universo.
E o contágio, ele é por si infinitamente maior do que deriva de um olho carnal, de que possa observar algo nesta terra. Se temos um contágio com uma árvore, temos o contágio com milhões de árvores. Se temos o contágio com um regato, temos o contágio do regato de todos os rios e todo o manancial de todos os rios possíveis. Então não é externo e não precisamos percorrer todos os outros rios para externamente, do mesmo modo, ver externamente e tratar daquilo externamente. E recordando, surrupiando o milagre que recebemos intermitentemente para ser existencial. Se não há nenhuma possibilidade de ser existencial, nenhuma possibilidade absurda de ser da natureza humana e espiritual. Então todos saboreiam o contágio que um místico tem e trata daquilo. E saboreiam e tratam daquilo. Saboreiam e tratam daquilo. Então estou tratando disto. O que um místico sabe diretamente do contágio. Então, se o contágio de um místico estiver numa velocidade maior, de onde esteja esta velocidade maior, ele tem o contágio e sabe diretamente de tudo onde está. É interessante isto. Então tratamos de mortificação, vivificação que possa trazer a integralidade. E a integralidade em vivificação transmuta o que entendemos desta vida. E tudo é novo, ou tudo é velho, moforento. Recordando o princípio, tratamos de todos os milagres, tratamos deles externamente. Falamos calmamente ou não calmamente deles, até no fundamento da própria totalidade orgânica, que está lá fora, lá longe, em algum lugar. Se na propriedade que temos existenciais já tratamos externamente tudo, ora concebam então a capacidade exterior de tudo ou mais. Então, mais uma vez, para os passos finais entre nós. Mais uma vez, é só não apagar a vela da revelação, mesmo que ela revele a monstruosidade que somos. A mortificação que trabalhamos intensamente dia e noite, saboreando a possibilidade de que podemos justificá-la para Deus e para qualquer tudo. E podemos nos santificar por isto e por aquilo. Será que isto é complexo? Não, isto é simples. O complexo tira a propriedade do simples. E o simples é o fundamento. E o fundamento é tão simples que por nós mesmos nós podemos saber de tudo, ou entender de tudo, ou convencionar tudo. Se numa equação exata, todo o fundamento não existir na nossa vida, já trabalhamos então contrário ao fundamento.
para que ele não exista mesmo, porque o fundamento vai modificar tudo aquilo que construímos. O arquetipo que construímos, do pior ou do melhor possível. Todo esquecimento é horrível. Trazemos um velar. E que todos entendem que deste verbo velar. E temos também o substantivo próprio, que chama-se vela. Parece que todo substantivo próprio vem de um verbo. Então, o verbo velar. Então, aquilo que vela significa uma luz que está acesa para a possibilidade de estar próximo e velar. Velar significa aquilo levamos que pode estar claro o suficiente para darmos atenção. Façam isso por vós. Os mortos estão mortos, estão vivos onde está o velar. Façam isso por todos vós. Que possa estar claro para poder velar a vós mesmos. E que vós mesmos. Então vão escolher que vós mesmos, o que entende de vós mesmos para velar, ou vão velar, ter uma revelação que traz a vela, de que é algo novo, uma luz nova que nunca está acesa. E vai ver o quê? Nós apagamos rápido. Só vemos o que constituímos, mesmo que seja o castigo, o pior deles. E por este apetite que estamos aqui, e que tratamos também, que já tratamos também desde ser da natureza humana e espiritual, cujo som, que podemos dizer, deu um nome ou de um prenome, a Bigmael, que pertence à grande fraternidade branca constituída no interior deste portal de ficação, onde uma multiplicidade de ordens chegam ao ponto de num veredito só. A visão é única, o fundamento é único. É uma delas. Mas neste consignado, podemos trazer este consignado, podemos trazer geograficamente, historicamente, podemos trazer misticamente o que significa a grande fraternidade branca. Significa uma ordem iniciática de fundamento, na propriedade onde o fundamento é o milagre, e na propriedade aquilo que faz aquecer o milagre e retirá-lo. E de que este milagre, na constituição da natureza humana e espiritual, é sem limite. Caracterizamos a ordem com algumas pedras especiais e com o ouro, o que significa aquilo que não é corroído. Não é corrosivo. Ele pode firmar-se neste planeta. E quando ele explodir, todo este material poderá ir para algum lugar e firmar-se lá. Depois poderá ir para outro planeta e firmar-se lá, de uma antiguidade inacreditável. Então o ouro significa isto para nós. Tem um pouquinho aqui. Significa aquilo que não é indiscutível. É o apogeu da indiscutibilidade. É o apogeu do que possa realçar e fazer valer toda a riqueza.
É o apogeu da prosperidade, onde embutimos em nós o contraponto da prosperidade e fazemos valer, sendo que a prosperidade só existe em nossa totalidade, não naquilo que está confuso, não naquilo que entendemos. E quando a prosperidade vem de um modo onde, consorciado a este grande mundo lá fora, nas piores intenções possíveis, elas carregarão em si mesmos toda a carga de tudo aquilo, de todo o esquecimento e de tudo aquilo que, dos tesouros reais, daquilo que captamos dos tesouros reais e aquilo que realizamos nesta terra. Isto é uma equação exata. Por todas estas cargas está imbuído este planeta, em discussão de tal modo que está devastado. E a escuridão é tão grande que precisamos de muitas luzes por todas as partes, porque a escuridão é imensa. As cargas são gigantescas. E como somos bilhões, é um pouquinho para cada um. É possível carregarmos e suportarmos. Existe um quesito importante no interior deste portal, já tratado centenas de vezes, e que significa a fidelidade. A fidelidade significa que só existe quando a visão é total, absoluta, e de que não há discutibilidade. Então só ali existe fidelidade. Quando no mundo onde discute-se fidelidade, a fidelidade não existe. E quando a fidelidade existe, dentro de um engano ela é parcial. Ela nunca é total. Fidelidade está dentro de uma velocidade maior, imbuída de uma ordem onde a fidelidade é a voz de todos como um coral uníssono. Então, da capacidade de cada um aqui, mais próximo ou mais longe, e todos os seres que estão aqui, qual a fidelidade poderão comprovar quando o sol nascer amanhã, como a Big Maya está tratando. Então poderíamos aqui ser disto, daquilo, e tratarmos do que entendemos de tudo, e criarmos todas as fantasias do mundo para todos que aqui estão. Fortalecendo o engano, escolhendo o engano para fortalecer. Na proeza desta fidelidade, e de um caminho de procedência, e incidência, que diz respeito à totalidade, que diz respeito que é quando todas as entradas que temos, nós temos a capacidade de dividi-las em partes, e elas tiveram uma totalidade, e esta totalidade em si mesmo faz por si, sem que precisemos nos arrastar, faz por si. E essa totalidade por si tem um endereço exato. Este endereço exato que tratamos aqui. Portanto, simbólico dentro da capacidade desta potência, ou da capacidade daquilo que possamos traduzi-la e trazer como evidência para todos vós e para todos os milhares que aqui estão. Então tratamos delas através de ritos de passagem. Ritos de passagem sempre existirem em todas as iniciações deste mundo. Porque um rito de passagem significa que atravessou um, e em totalidade entramos no outro. E de que a totalidade disto significa, neste rito de passagem, que nada mais vai ter um módulo de igualdade. Tudo vai ser novo, num distinto de velocidade. Então deixamos para trás
a imobilidade, a impotência e tudo mais. E todas as competências que temos de nos denegrir, nos diminuir em potência e competência da verdade. E nisto que tratamos agora, quando existe para um ser da natureza humana e espiritual, não alguém que foi constituído para ser por obséquio do Pai. Um ser da natureza humana e espiritual que velou-se o suficiente, queimou tudo o suficiente do que poderia dizer, que poderia sair do fundamento. E essa totalidade trouxe uma querência inconcebível do Pai, da verdade como consequência de uma velocidade de que a verdade é um mundo gigantesco, do que a verdade é uma aquiescência. Acontece que surge uma passagem, sempre surge uma passagem. Dentro da dinâmica dessa potencialização, surge uma passagem porque a potencialização precisa de uma passagem. A velocidade que está aqui não compete mais com a velocidade deste reino, que tem uma precisão de outra velocidade, não outro entendimento. Quando esta passagem surge, ela traduz-se em algo. E como toda passagem, nesta passagem existe uma porta. E a eficiência da porta é jamais estar aberta, enquanto não houver em prontidão absoluta e total um ser pronto para tal. E quando está pronto para tal, esta porta se abre. Principia o rito de passagem. Quer dizer que neste rito de passagem, no princípio, talvez, um guia basta nossa mão prata e diz: precisa de um guia. Então saiba que o guia que se apresenta vai levar para algo, vai levar para um caminho. E na essência deste caminho, tudo ficará para trás. Tudo. Compreendeu? Filho desta passagem, tudo. Nada no bolso. Então, nesta passagem que possamos consagrar no elo crístico, tudo. Então aceitamos o nosso destino. Este guia dá um impulso. E uma velocidade e outra, que é inconcebível nesta de que muda o tempo, muda tudo que é possibilidade, do que entendemos desta vida. E atingimos um reino. E este reino que atingimos simplesmente existe exatamente no contraponto, onde toda a precisão da natureza humana e espiritual, falar qual o consenso do que é a maior precisão possível, o descanso. Já que o cansaço deste distúrbio é tão grande e tão imenso, e nos acostumamos com este cansaço, que podemos produzir algo, como uma cadeira dessa e sentamos para descansar, ou um leito para descansar, apenas é suficiente. A primazia do cansaço, de todo o contágio emaranhado que temos. Então o descanso é majoritário, e lá está o lugar do descanso total. Quando atingimos o descanso total, a terra do estado total, ao espírito do que pudermos tratar, num primeiro rito de passagem, podem ter certeza de algo,
Então esse ser que está intotalizado no requinte desta encarnação, quando chega a esse descanso total, então tenha certeza, algo que diz respeito que está no céu, naquilo que trataram como céu. Não o céu exterior, que está em algum lugar. O céu que está em todas as partes possíveis. Então, chegando neste céu, e nesse descanso tão absoluto, então saibam, muitos seres disseram, que entraram em consciência, toda totalidade de consciência, e entraram no lugar onde o cansaço não existe. Muitos. Mas imediatamente isso desapareceu e nunca mais aconteceu. Então, neste reino de descanso, imediatamente algo que diz respeito à natureza humana e espiritual que adentra em nós, que nós não fizemos para resisti-la. Entramos no reino da gratidão, porque é imediato. Num extremo cansaço, estar em totalidade descansado, que significa que oferecemos de uma gratidão imensa todos os tesouros que poderíamos ter nesta terra. Num rito de passagem, nessa conexão entre o descanso total, a gratidão, está algo que não está distante, não está em algum lugar por acontecer, ou por algo que possamos realizar. Entramos em oração. Quer dizer que estar em oração é natural para nós. Estar em oração é um estado contínuo, perfeito e existente em totalidade, que é estar em oração. Então não é um lugar que vamos adentrar, algum lugar para orar. A oração tem competência na totalidade por si mesma. Nós tornamos a própria oração. Então vamos abrir nossas mãos para cima, apenas para tratar de algo simples. Estou pronto. Esta prontidão significa que entrando em oração e estando pronto, e de que o apogeu disto virá por si mesmo. O apogeu disto, no interior deste portal de edificação, que vem por si mesmo, significa o contágio natural e simples com seres como nós, a natureza humana e espiritual, que só existem no contágio. Então há três traçados. Três traçados para este ser que encontra isto tudo. Três traçados que é dito bem alto, bem proeminente como numa visão. E que diz o seguinte: há três traçados. O primeiro traçado, que vem por si mesmo, seres que estão prontos, e de que para cada um de vós, em algum momento existencial, estiveram juntos. Existe algo dentro da impressão que interliga e puxa e que faz esta possibilidade. Impressão. Então, para cada um de vós, eleito por este portal de edificação, que adentra aqui sem trazer nenhum coeficiente de dor, nenhum coeficiente de entra, totalmente lúcido de sua condição, e sabe de todo o resultante que virá, e estará pronto também para isto, e dirá o que para todos nós, um por um, e para todos nós, o que dirá?
O que entende de vós que nos distancia? A propriedade disto está na terceira velocidade a mais, da velocidade da própria encarnação. E neste lugar existem os seres que estão prontos, uma imensidade, e de seres que já estiveram antes mesmo desta ordem. E de que, o que será que aconteceu? Poderão sentir essa velocidade a mais como uma pequena eletricidade nas mãos. Isto é o contágio direto. Tire o contágio direto numa totalidade e vão ver se há algo nas mãos. Isto comprova o que tratamos. Será que vai comprovar que na medida que possam velar a si mesmos vão apagar a vela imediatamente? Vão consagrar o que entende de vossas vidas? E neste consagrado está o efetivo, dentro dos contágios de todos os caminhos, onde estão em totalidade impotentes, inertes. Há uma distinção gigantesca entre contágio e impressões. O contágio é o coeficiente do reencontro onde o que está fora, só fora, está dentro. O dentro com o dentro. As impressões estão do fora com o fora. Temos uma terceira vertente, uma segunda vertente, que significa as emanações do guia, aqueles dos guias que moram numa das emanações do Criador, e de quem existe dentro do fundamento da criação, aquilo que de nós estamos por existir no interior destas emanações. Todo este guia, todos aqueles que estão nestas emanações, dos centenas de guias, milhares de guias, são seres que estão prontos para nós. Sabe para quê? Um guia, ele só tem uma eficiência. Saber exatamente onde entra e sai. É saber exatamente onde entramos ou saímos. E saber exatamente para onde podemos retornar. E estes guias estão ociosos. Porque jamais declaramos para um guia daquilo que estremecemos, estamos estremecidos. E precisamos retornar. Porque ele vai bater na nossa omoplata esquerda e vai dizer: se estás pronto, me siga. Vai dizer: mas pode esperar a próxima encarnação. Porque não saio daqui nunca de onde estou. Então estou no aguardo. Então um guia não é um desobsessor. Um guia não arruma emprego. Um guia é um guia. A terceira vertente, seres efetivos dentro da cura, que manifestam a cura e de que estão empiricamente dentro do dom específico da cura e que estão prontos para tal, prontos para estar em ação, em dificuldade imensa de estar em ação. Para poder estar em ação, precisaríamos estar prontos.
senão todos esses curadores entrariam aos milhões desta terra toda, curariam todos os seres, todos estariam curados de tudo, abraçando-se, congratulando-se da cura efetiva por todas as pátrias. Nós maculamos esta possibilidade. Nós mortificamos o que puder. Para cada intenção de todos vós. E para cada intenção daquilo que dentro da lei estão todos aqui. Serão atendidos, todos nós. Então existe uma cura que é muito rápida, existe uma cura que é meio rápida, existe uma cura que não é rápida. E existe uma cura que é muito lenta, já que todo o nosso traçado por ela foi tão grande que aprofunda-se, aprofunda nos tecidos dos órgãos, aprofunda-se em tudo. Então nisto, mas tudo o que é possível estes seres farão por isto. Tudo que é possível. Estão tão rápidos que no tempo de eficiência de suas ações tem uma rapidez que não está na conformidade do tempo que entendemos aqui. Isto pode se estender para cada um de vós, pode se estender. Donde possam oferecer minimamente para todos os seres que intentam de vossas vidas. Mas vão fazer o possível, porque terão dificuldade de entrar, terão dificuldade imensas, mas vão fazer o possível. Que possa juntar as mãos todos nós. Como sempre tratamos, retratando um épico crístico, porque é muito fácil de traduzi-lo aqui. A consagração. Então, Cristo consagra, junto com seus discípulos, o seu sangue numa taça. E aquele sangue significa a totalidade dele. De que pode e tem potência o suficiente, até o suficiente para tornar claro um caminho, onde todos os seres, de verdade, todos os seres que velam-se suficiente, e de que tudo aquilo, de todo o fundamento do Pai com o Filho, possa ter todos os facilitadores de caminho, imiscuindo um tanto a luz da escuridão. A consagração se efetiva sempre. No molde da vigília. E a própria vigília trouxe para todos nós esta consagração. Na consagração consta o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo é tudo que exatamente possa reinar em nossa totalidade. Nada precisaremos a mais, tudo será por acréscimo.
Podem abaixar as mãos. Recordando nessas 3 vertentes, na primeira, dos seres que se aproximaram, que estão totalmente lúcidos. Não é possível, existem outros departamentos para atender seres que estão em esquecimento profundo, vagando por esta terra. Existem outros, e outros, e outros, e outros. Desta vertente, deste ser, o que tamanho poderemos estar pronto para este ser comunicar-se conosco, comunicar-se com cada um? Sabe quanto? Quando não estiverem no prólogo, no diálogo de si mesmos, tão constante e absurdo, e que é possível bater as costas e dizer, posso dizer que estou aqui? Posso dizer que tenho contágio? Na segunda vertente de um guia, tereis a revelação disto. Existe um ser que é um guia e está pronto, sempre estará pronto, na medida onde estamos perdidos e desesperados. Então, não existe um guia muito natural. Nas matas, um guia das matas. Então, por algo, nos perdemos numa mata. E perder-se numa mata é mais do que perder-se numa mata. Porque poderíamos o sol, a lua, ou seja, o que for, perder-se numa mata significa algo. Significa algo que nós podemos ser devorados pelos animais que estão ali, consumidos pelos insetos, devorados pela fome e pela sede. Então pedimos desesperadamente que tenha um guia. E quando um guia aparece? Então nem sei o que fazemos, queremos beijar o pé do guia, abraçá-lo, porque estamos a salvo. Todas as camadas é assim. E de todos os seres que da vertente desses seres curadores. Esses seres curadores estão prontos, encontram obstáculos. O primeiro obstáculo é que ficamos tão arrogantes que entendemos que eles têm que atender rápido, no primeiro dia, na primeira hora, que podemos nos empachar de se alimentar no outro dia, febrilmente, que podemos estar em esquecimento profundo e de que ele vai ter obrigação de nos curar. Apenas facilite, apenas não atrapalhem. Para todos estes encarnados e para todos, muitas centenas de desencarnados. Convalescência de 3 dias. Podemos ter muitos efeitos dessas cirurgias. Elas se aprofundam, não é daquela que entendemos a cirurgia, mas é daquela que da precisão exata. E pode estar em outros modos, pode estar em outro lugar. Bens a Deus, filhos desta vida. Salve.